Meu nome é Nicole Stefani Perzatti, tenho 16 anos e sou estudante do segundo ano do ensino médio de Senai de Videira, Santa Catarina. Meu vídeo é sobre um assunto muito discutido nos últimos tempos. Os animais abandonados está ligado à qualidade de vida e ao meio ambiente. A entrevistada é a arte educadora Mônica Stefani Zanella, que é protetora voluntária e mora na cidade de Omerê, Santa Catarina. Mônica, eu gostaria de saber como começou o seu trabalho voluntário. Acho que já nasci assim. Antes eu cuidava deles nas ruas, mas a maioria acabavam atropelados ou mortos de formas cruéis. Resolvi então, há uns 10 anos, fazer do meu lar uma casa de passagem. Eu e minha família resgatamos, cuidamos, vacinamos e quantos também procuramos adotantes responsáveis. E qual a importância para você resgatar um animal das ruas quando estamos falando também de saúde pública e meio ambiente? Resgatar um animal abandonado é um ato de suma importância, tanto para o bem-estar do animal como forma também de estar ajudando a melhorar a saúde pública e o meio ambiente. Animais abandonados sofrem nas ruas. A maioria que são recolhidos estão machucados e debilitados, e por não serem vacinados, alguns acabam contraindo doenças como a raiva, pondo em risco a saúde das pessoas e ainda tem o agravante de procriarem descontroladamente, chegando ao ponto de tornar a cidade um caos. Que atitude você espera das autoridades locais e governamentais em relação a esse trabalho voluntário? Gostaria que as autoridades incentivassem mais as casas de passagens, pois os animais são acolhidos com amor por famílias até serem adotados definitivamente. Que os nossos representantes prestassem mais atenção no bem que nós, protetores, fazemos para o país que governam, pois estamos espalhados pelo mundo todo, doando nossa vida por amor e não somos valorizados, respeitados e muitos nos chamam de loucos. Que sugestão você daria às autoridades, então? Além do incentivo ao lar temporário, que fossem feitas em todas as cidades mais campanhas de adoção responsável, de esterilização, de denúncia a maus tratos ou abandono, maior fiscalização em abrigos, locais de venda de animais agropecuárias, onde muitas vezes são vendidos venenos proibidos a pessoas mal intencionadas que espalham nas ruas fazendo verdadeiras chacinas, pondo em risco também a saúde da população. Na sua cidade tem canil municipal? Não temos canil municipal, nem aqui nem em cidades próximas, mas na minha opinião, nem sei até que ponto isso é viável. Às vezes, por pressão da população que reclamam do número de animais nas ruas, as autoridades acabam criando canis municipais, que na grande maioria transformam-se em depósitos de bichos mal cuidados por não serem devidamente vistoriados por profissionais competentes. Que tipo de ajuda vocês recebem? Fazemos esse trabalho sozinhos. Nossa casa de passagem é a única na minha cidade que possui em torno de 2.700 habitantes. Eu e meu marido, Gabriel Zanella, dividimos os gastos. Infelizmente, como acontece com muitos protetores voluntários, temos que nos virar, pois não contamos com a ajuda de associações, prefeitura ou qualquer tipo de entidade. Divulgamos nosso trabalho em redes sociais e esporadicamente recebemos doação de ração e outras necessidades básicas, que é sempre muito bem-vinda. Sendo protetora há tanto tempo, que conselho você daria para as pessoas que se sentem comovidas com a causa animal? Meu conselho é para quem diz que gostaria muito de ajudar os animais, mas não podem porque não tem dinheiro, tempo, espaço ou que seus vizinhos não deixam. Se a sua casa for pequena, acolhe um por vez. Um lugarzinho aconchegante é melhor do que a rua. Será por pouco tempo. Se o problema for seu vizinho reclamão, lembre que dentro de sua casa é você quem manda e procure ignorar. Para ter um lar temporário não precisa ser rico, nem parar de trabalhar, nem um espaço enorme. Basta ter um coração amoroso e muita dedicação. Você acha que o assunto proteção animal deveria ser mais debatido? Sim, esse assunto deveria estar presente nas famílias como um dos princípios a serem adotados na educação dos filhos e também obrigatório em escolas, conscientizando-os que abandono e maus tratos é crime previsto em lei. É necessário que desde pequeno o ser humano entenda que tudo que há na Terra tem um propósito de ser e podemos fazer disso um convívio harmonioso. Basta cuidado e proteção por toda forma de espécie. Assim teremos um mundo melhor, mais saudável, melhorando a qualidade de vida no nosso planeta. Bem, espero que essa minha entrevista sirva para as pessoas terem maior conscientização de responsabilidade com seus animais de estimação e que se sintam motivadas a ajudar um animal abandonado. Que as autoridades reflitam se realmente o que estão fazendo em relação a isso está sendo eficaz para melhorar a vida desses animais e, consequentemente, a saúde pública e o meio ambiente. Gostaria de finalizar dizendo que considero muito importante o tema que escolhi e que sinto muito orgulho em fazer parte desse trabalho, pois esta é minha família. Mônica é minha mãe e com muita dedicação ajuda a cuidar desses animais em nossa casa de passagem.